Saudações, você está no Adoc Podcast, meu nome é Luan Garcia e a gente está aqui hoje com o delegado Laércio. Antes de começar esse podcast, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, deixar seu comentário, falar o que você achou do nosso bate-papo. Doutor Laércio, por favor, vou pedir para você se apresentar aqui, delegado e vereador. A caminhada de delegado, geralmente delegado tem uma força política muito grande diante da sociedade. É muito comum colegas, né, delegados estarem em algum cargo político, né? É verdade, é um prazer enorme, Luan, estar aqui. Prazer é todo meu, tá? Participando do podcast Adoc. Aliás, o nome já me chamou a atenção quando tomei conhecimento do seu podcast, porque, obviamente, traduz, né, uma expressão muito comum, muito popular no linguajar jurídico. Logo, para mim é um prazer enorme poder estar participando aqui com você, trazendo um pouco da nossa experiência como delegado de polícia e aí debatendo alguns temas que importam a carreira de delegado de polícia, até para a gente poder motivar os jovens, né? Recentemente foi autorizado a realização de mais um concurso para a carreira de delegado de polícia, né? Isso deixa os concursandos ouriçados. Com certeza, do Brasil inteiro. Exatamente. Apesar dos apesares que vamos já entrar neles, a Polícia Civil do Distrito Federal ainda é uma instituição que provoca o anseio de muitos jovens bacharéis em direito, profissionais de outras carreiras até, que têm esse anseio de trilhar a carreira de delegado de polícia, e ser delegado de polícia na capital da República é um privilégio a mais, não é? Então, assim, nós queremos sim debater com você, passar um pouco dessa nossa história, da nossa experiência, motivar os jovens para que não desanimem dessa carreira. Quantos anos tu já tem de atuação dentro da polícia? Nós chegamos em Brasília no ano de 98, já para participar das fases finais do concurso de delegado de polícia, incluindo aí as duas fases da academia. Uma delas, inclusive, fazia parte do concurso, e a segunda fase da academia, que à época já ocorria após a posse no cargo. Então, nós já estamos aí caminhando para 24 anos envolvidos nessa carreira que nós gostamos até demais. O que mudou em relação àquele período mais truculento ali no início, quando você está fazendo o curso? Mudou muita coisa da época que você entrou até hoje? Na verdade, a polícia vem mudando, a atuação policial vem mudando ao longo dos anos, e não é diferente a preparação para a carreira, para o cargo de delegado de polícia, né? É até meio assim, controverso, porque eu estou falando da minha carreira, do meu cargo, de como nós começamos, mas a época era muito mais tenso a fase da academia, a preparação, os colegas policiais eram submetidos a um rigor no que tange essa preparação na fase da academia, muito mais intenso do que hoje. Hoje a gente observa que é uma tendência, obviamente, do país e da formação, que boa parte da preparação se dá no sistema online. Né? Quando eu me tornei delegado, essa expressão nem existia. Né? Então nós fazíamos duas fases da academia lá no rala, no dia a dia, convivendo com outros delegados, com os instrutores, em sua grande parte agentes de polícia. Então ali você era testado em vários aspectos, inclusive no que tange ao perfil pessoal, se você realmente iria se adequar àquela carreira. Hoje o mundo mudou muito, né? Eu tenho até acompanhado aí no caso da Polícia Militar uma preocupação nas academias militares que preparam para a carreira policial, toda uma preocupação para não cobrar muito do aluno, não ser muito rigoroso, até às vezes envolve até questão de processo judicial por isso e por aquilo. Então isso é um processo pelo qual a preparação e a formação de um novo policial vem passando, que acompanha a evolução da sociedade, enfim. Alguns colegas da polícia, colega eu falo seu, né? Eu não sou policial. Já relataram alguma coisa que eu achei curiosa, porque eles falam que o Brasil é um dos poucos países onde se tem concurso para chefe, no caso, delegado. Com uma certa crítica
em relação a um concurso para você assumir essa posição de chefia dentro da organização. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, e até quem já tem esse tempo todo, se aquele período de formação ele é suficiente no seguinte sentido. Essas pessoas defenderam que seria o mais interessante pegar agentes Sim. que já estão há muito tempo de investigação, já têm uma experiência, e esses agentes possivelmente virassem delegados. Queria que tu falasse um pouco sobre essa situação. Sim, isso é uma demanda e uma reivindicação de boa parte da categoria policial no Brasil inteiro, na Polícia Federal, enfim, em todos os meios. E eu acho razoável, Luan, porque no nosso concurso, em 98, nós tivemos a oportunidade de ver colegas muito jovens, tá? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, o meu colega que foi envolvido nela vai lembrar certamente com saudosismo. Jovens de 22, 23 anos que saíam da faculdade e já se tornavam delegados de polícia. Uhum. Como essa pessoa que fez essa crítica ou essa ponderação comentou, já para exercer um cargo de comando de uma instituição. Aliás, a própria Constituição Federal, em seu artigo 144, diz que a Polícia Civil e a Polícia Federal, né, as polícias judiciárias, tanto da União como dos estados, é dirigida pelo delegado de polícia. Então, mesmo aqueles que não possuem nenhum cargo de confiança, não estão em cargo de direção propriamente dito, mas eles exercem, de certa forma, um cargo diretivo dentro da instituição, só por serem delegados de polícia, não é? Então, é daí que vem essa ponderação. E nesta época, no início da nossa carreira, né, se falava que alguns delegados saíam do videogame para tomar conta de uma delegacia de polícia, porque nós tínhamos na época, não é o caso de hoje em dia, jovens delegados que terminavam a faculdade de Direito sem nenhuma experiência em atuar em nenhuma área como a advocacia ou nada disso e já se tornavam diretamente delegados de polícia, iam comandar, de certa forma, investigações policiais, etc, etc. Hoje isso mudou um pouco. É exigido aqui no Distrito Federal que o indivíduo passe por uma fase de 3 anos de chamada prática jurídica, ou que ele tenha exercido algum tipo de cargo que leve a ter alguma experiência que interessa para o exercício da função de delegado, como, por exemplo, o indivíduo que é agente de polícia. Então, o tempo dele, os 3 anos como agente de polícia, por exemplo, já preencheria esse requisito. Eu acho que foi uma mudança saudável. Quanto à questão de Essa que... mudança é recente? É recente aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Como estava explicando, quando nós entramos na polícia não havia esse interstício. Formou, tem o diploma de bacharel em Direito, já poderia tornar-se delegado sem nenhuma experiência profissional. Hoje exige esses 3 anos de interstício, que deve ser comprovado com alguma atividade, como advocacia, como um policial, em qualquer das carreiras, enfim. São critérios muito saudáveis para que se receba na polícia delegados com alguma maturidade profissional, um mínimo que seja. E essa ponderação de que a carreira de delegado devesse ser um desdobramento de uma carreira, por exemplo, de agente de polícia, eu consideraria extremamente saudável. Extremamente. Quem dera todos os delegados tivessem sido agente de polícia um dia. Eles saberiam o que é uma rua. Eu tenho colegas delegados de polícia que não sabem algemar um malandro na rua, tá? E eu estou falando aqui, não é criticando o colega, não, é porque é o preparo que ele recebeu e que ele foi impelido àquilo, é um preparo para cuidar de questões burocráticas, fazer suas representações, presidir investigações e por aí em diante. A parte operacional de rua, o embate com o criminoso em certos momentos, muitas vezes a preparação do delegado não é suficiente para isso. Então ele depende muito do tirocínio e da perspicácia dos agentes de polícia que trabalham com ele. Então eu considero sim, extremamente importante essa ponderação e espero que num futuro seja assim. Da mesma maneira que entendo que um juiz deveria ter passado pela advocacia, que poderia, quem sabe, ter sido um delegado de polícia,
Porque a gente vê isso em todas as carreiras jurídicas. Tem juízes e promotores aí que não sabem nem o que está fazendo ali. Vive num mundo de faz de conta. Sai da salinha do apartamento dele lá na Asa Sul, cai dentro de uma sala de fórum na condição de juiz, não tem nenhuma noção da vida, do cotidiano, da realidade da vida das pessoas. Vai decidir a vida dos outros. E vai decidir pela vida, pela liberdade, pelo patrimônio e tantas outras coisas relevantes. Então eu acredito, eu penso dessa forma e me expresso com a convicção de quem tem a liberdade de manifestar o que pensa. Acho que os juízes não poderiam se tornar juízes assim de qualquer jeito. Tinha que ter uma demonstração do exercício de alguma dessas outras profissões. O promotor da mesma forma, tá? E deveria se exigir uma idade mínima diferente da que se tem hoje para se tornar um juiz ou um promotor, um delegado de polícia. Não poderia ser um menino que acabou de sair das fraldas, mas muito estudioso, decorou um monte de lei, um monte de artigo e está lá julgando e decidindo o futuro da vida das pessoas. Para você, qual que seria uma idade razoável? Eu penso que para delegado de polícia, pelo menos 25 anos, juiz e promotor, pelo menos 30 anos de idade. Detalhe, não só a idade seria conjugada com outros fatores, como experiência de vida mesmo, experiência profissional no exercício de outras profissões que tivessem esse contato com o mundo do direito, com a função de operador do direito. Uma certa vivência ali Claro. que vai ser muito útil na atuação profissional. Entender. Com certeza, claro. Aliás, Luan, a audiência de custódia, essa famigerada audiência de custódia, ela expôs isso aí no dia a dia. Tá? Tem juízes que conduzem a audiência de custódia como quem tem uma responsabilidade enorme para com a sociedade, sabe o que é ser vítima de um crime, sabe o que está passando a família do cara, da pessoa que perdeu a vida ou coisa do gênero, não é? E tem outros que não tem nenhuma responsabilidade, chega lá, nem lê o processo, mete a caneta e bota o malandro na rua, não quer nem saber se amanhã ele vai matar de novo. Então, isso está relacionado a essa vivência anterior à magistratura. Né? Quem sabe se um dia um juiz for um ex-delegado, né? Um juiz for um ex-promotor, for um ex-advogado, né? Ou qualquer outro operador do direito, um defensor público. Sim, bem interessante essa ponderação sua. Então, muito interessante, nunca tinha refletido sobre isso de fato. E ser delegado foi algo que sempre esteve presente na sua vida? Não, na realidade, eu me tornei delegado por vocação, por vontade. Eu tive a oportunidade de seguir a carreira da magistratura, chegando inclusive a ser aprovado em concurso para aquela carreira, procurador do estado de onde eu vim. Você passou para magistratura em qual estado? Sim, no estado de Roraima, no estado da Bahia. E também dois concursos? Sim. 2 concursos distintos. Fui classificado também no concurso da carreira da Polícia Federal, no concurso da Procuradoria do meu estado. Então eu fiz a opção de ser delegado de polícia. Fui um dos delegados bem aprovado no nosso concurso, fiquei entre os primeiros lugares na época. E fiz a opção clara e decidida de ser delegado de polícia. E por que não juiz, já que você foi aprovado em um concurso? Sim. Que assim, aparentemente o concurso de juiz é mais difícil do que para delegado, né? Isso também é meio ficcional, Luan. Eu, por exemplo, participei do concurso da Polícia Federal e considerei muito mais difícil se tornar um delegado de Polícia Federal do que concurso da magistratura de alguns estados do Brasil. Claro, eu estou me reportando aqui a uma realidade de 24 anos atrás. Então, existiam estados da federação naquela época em que era muito difícil o indivíduo galgar um cargo de juiz de direito, mas haviam outros estados que, à época, não eram tão exigentes, tão criteriosos na seleção. Para você ter uma ideia, falar sobre isso é falar sobre a desvalorização da carreira de delegado de polícia no Distrito Federal. Quando eu me tornei delegado de polícia no Distrito Federal, o salário de um delegado aqui era maior do que o salário da maioria dos juízes no Brasil. Então, o meu caso, na época, não era um caso raro. Eu tive outros colegas de concurso que se viram aí em reta final de concurso para a magistratura nos seus estados, por aí afora,
e ficavam ponderando, não, é melhor ser juiz em Brasília. Entendi. Aliás, desculpa, melhor ser delegado de polícia em Brasília. O salário era muito atrativo, a condição de trabalho muito favorável, não é? E nós ficávamos mesmo balançados. Eu nunca fiquei balançado porque eu já tinha aquela vontade muito grande de ser um delegado de polícia, de operar o direito na prática. Né? E nunca fui muito afeto à burocracia, à sala refrigerada, às mordomias da magistratura. Então, eu tive e tenho vocação para delegado de polícia, nunca sofri pelo fato de ter deixado essas outras carreiras, mas tenho colegas e amigos de profissão, inclusive, que lamentam não ter seguido outra carreira em face do processo de desvalorização pela qual a nossa carreira passou nos últimos 20 anos. Porque hoje o juiz tem 1/3 a mais de salário que o delegado. Muito mais, quase o dobro. Quase o dobro. Eu sou delegado de polícia, eu sei quanto é que eu ganho e tenho amigos na magistratura e a imprensa divulga isso toda hora. Hoje nós somos o 17º salário do Brasil. Quando eu entrei na polícia, isso pode se pesquisar, inclusive passou por esse podcast aqui o meu amigo Rafael, que eu chamo carinhosamente de Rafael Pernambuco, Rafael Sampaio, ele é presidente do nosso sindicato, pode falar sobre isso. Quando eu me tornei delegado aqui em Brasília, Luan, o juiz de direito em Brasília o delegado ganhava praticamente o que ganhava o juiz e o promotor. Nossa, é muito diferente, né? Pois é, e em relação aos delegados de outros estados, nós chegávamos a ganhar mais que o dobro de alguns delegados. Nós ganhávamos o mesmo que ganhava um delegado da Polícia Federal. Então, quando se fala que houve aí um desmerecimento em relação à carreira de delegado de polícia do Distrito Federal, isso é um fato. E curioso é que a maioria dos estados da federação, que antes não valorizavam tanto essa carreira, estão trilhando o caminho inverso àquela época, ou seja, estão valorizando seus delegados. Temos estados aí pagando muito mais que o Distrito Federal. Não é mais, não, é muito mais. É engraçado porque tu ingressa em um concurso muito bom para delegado e no decorrer do tempo o teu salário está diminuindo, né? Isso é ruim, porque eu acompanho a segurança pública no Brasil inteiro e acompanho de forma muito intensa. Eu não sou aquele delegado que só sabe o que acontece na sala dele. Eu sei o que acontece com o Brasil inteiro. E a desvalorização da polícia, nós estamos falando aqui de delegado, porque por acaso eu sou delegado, mas poderíamos falar de qualquer cargo da carreira policial. Se você deixa que isso aconteça, você está propiciando indiretamente o surgimento de focos de corrupção. Porque os estados brasileiros que menos pagam a polícia são os que mais enfrentam situação de corrupção dentro da sociedade, corrupção policial. Hoje, qual é o estado que mais tem esse tipo de corrupção? Olha, o Rio de Janeiro e São Paulo são 2 exemplos clássicos, onde há muita corrupção dentro da polícia e onde pagam mal. No caso do Rio de Janeiro, até que a carreira de delegado de polícia tem um salário razoável, mas já os investigadores... Nem tanto assim. Nem tanto. Aí o que adianta também? Não pode ser também haver essa desproporção tão grande. Né? Tem outros estados, o Nordeste, por exemplo, tem estados que pagam muito bem aos delegados, mas pagam muito mal a seus investigadores. E aí a corrupção bate a porta. Né? Quando a fome chega pela janela, a corrupção entra pela porta. Isso aí é fato. Isso não é fantasia. Não estou fazendo discurso aqui para pedir aumento de salário. Isso aí é obrigação do governo, do poder público, não é favor. Agora, é um fato prático que se a gente quer uma sociedade com uma segurança pública de qualidade, servidores motivados e principalmente que repugnem a corrupção, a gente precisa prestigiá-los com uma remuneração compatível com a complexidade, né? E os riscos do trabalho que ele exerce. Hoje você está atuando na 38ª? 35ª Sobradinho 2. 35ª Sobradinho 2. E o que tem acontecido em Sobradinho 2? Nós trabalhamos em uma cidade, digamos assim, no linguajar brasileiro, né, suburbana, né, de periferia, periférica. Então, como toda periferia, os desafios da polícia, da segurança pública, sempre estão relacionados, primeiramente, ao tráfico de drogas, né?
as circunstâncias sociais, a precariedade de vida que boa parte da população vive. Então, isso atrai crimes violentos, como, por exemplo, a questão da violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha, a questão dos homicídios, crimes patrimoniais, como roubo e furto, são os grandes desafios de qualquer subúrbio desse Brasil velho, e não seria diferente em Brasília. E tu estava até falando que deu uma enrolada antes de vir para cá, que É verdade. chegou né, algo interessante em suas mãos lá. É verdade. Nós estamos trabalhando nesse momento um flagrante de crime de estupro, uma situação de violência doméstica, né, que são lesão corporal, injúria e tal, no contexto da Lei Maria da Penha, porque o indivíduo praticou agressão contra a própria esposa e, não satisfeito, cometeu um estupro contra uma vizinha. Então, veja, o sujeito estava endiabrado, né? Tava. Cometeu tudo isso, depois fugiu, evadiu-se do local do crime e já estava preparando-se para ir embora para Minas, onde ele tem família lá, para esconder-se. Como todo criminoso covarde, Sumir né? no mundo. Sumir no mundo. Todo criminoso, ele é por natureza um covarde. Então esse aí também não é diferente, já estava preparando-se para ir embora lá para onde tem família. E aí as nossas equipes passaram o dia inteiro correndo atrás desse indivíduo. E nós tivemos até um atrasozinho aqui na chegada no podcast, porque essa é a nossa missão. Nós não podemos faltar à nossa comunidade numa hora em que está ocorrendo um crime tão grave. E quando encerrar aqui o podcast, ainda volto para lá. Ainda volta para lá. Voltaremos para lá para poder concluir aí algumas providências para entregar esse criminoso nas mãos da justiça. Caramba, e vai voltar tarde. já é bem tarde. Mas é a nossa luta. Na tua pauta, ele trouxe uma pauta aqui, gente, olha só. E eu me aproveito da pauta do convidado. Tu colocou alguma coisa sobre a Lei 4.878. Aliás, os advogados que militam na defesa dos policiais, principalmente na esfera administrativa, né? Eu acompanhei alguns podcasts aqui da DOC, inclusive do meu amigo doutor Adival, para quem eu mando um abraço, porque Adival é um delegado ímpar no Distrito Federal, é um colega de primeiríssima linha e hoje está exercendo a função de corregedor da Polícia Civil, corregedor geral. É um dos desafios que a polícia enfrenta, são essas normas que tratam da parte disciplinar. Esta lei 4878 é uma lei arcaica do ano de 1965. Imagina o contexto em que essa norma foi criada. Então, nós imaginamos que entre tantos desafios que as polícias enfrentam e tantos temas polêmicos e que precisam ser revistos, um deles é esse tema relacionado à parte disciplinar. Tá? Eu, de vez em quando, entro na história da polícia militar. Para mim, tudo é polícia. Tudo bem que tem umas briguinhas, umas rusgas, né? De vez em quando sai no tapa, mas faz parte da discussão acalorada. Né? Cada um defende o seu pirão. Mas nisso, nós caminhamos muito próximos. Tanto a polícia militar quanto as polícias civis e polícia federal são castigadas, massacradas com normas de cunho correicional que tratam da disciplina extremamente draconianas. O que, por exemplo, assim, de forma um pouco mais prática? Mais objetiva, né? Vamos lá, para o dia a dia, vamos falar de coisas simples, né? Um cidadão, um médico da Secretaria de Saúde tomou uma cachaça, chegou em casa meio nervoso, né? E ali debateu, discutiu com a companheira dele, xingou, foi xingada, aquela coisa toda. Tá tudo certo. Se a companheira for uma delegacia, vai ser feito um termo circunstanciado, provavelmente, ou enfim, uma questão de Maria da Penha, e pronto, e só. Acabou. Foi uma questão da vida privada dele, um desacerto na sua vida pessoal. Quando a fala é relacionada à polícia, muda tudo. Muitas vezes essas normas e os órgãos correicionais querem que o policial seja um santo, um ser perfeito, que não erra nunca, que não se desequilibra nunca. Então, são normas que passam longe da vida real, do contexto da sociedade e da carreira policial. Então, se um fato desse ocorrer com um policial, ele vai responder perante a corregedoria, vai ser retirada a arma dele, que é o instrumento de trabalho. Aliás, um dos poucos instrumentos de trabalho que o policial tem, que fazem parte de sua vida.
Porque um policial desarmado é um policial que está à mercê de seu algoz, do Sim. criminoso. Então é tirar da arma dele. E depois ele vai responder lá na corregedoria como se ele tivesse praticado um fato no contexto do exercício profissional. O que no meu exemplo não foi o caso. Não é? O cara tava em casa, né? Claro, nós estamos falando de uma coisa até da vida privada, da vida íntima. Então, essas normas que tratam do sistema correicional das polícias, ela é draconiana e ela tem que ser revista. E ela tira muitos policiais da carreira. E ela desmotiva muitos policiais. Tá? Porque, como eu acabei de falar, querem tratar o policial como se fosse um cara, um extraterrestre, um cara perfeito. E é um ser humano. Um ser humano qualquer comum, outro. muitas vezes até submetido a muito mais adversidades do que uma pessoa que não é Sim. policial. Não à toa, a carreira policial tem um nível de adoecimento muito grande. Muito grande, psicológico principalmente, né? Então eu só trouxe esse tema para instigar meus colegas, os parlamentares, as pessoas que têm poder de liderança nas corporações policiais, a reverem esses estatutos draconianos, antigos, que foram elaborados em época de conjuntura de militarismo, de regime de exceção, e aí criou-se esses diplomas, e é conveniente para alguém, porque ninguém se mexe para alterá-los. Então, se você fala da 4878, então, qual a sua visão do Código Penal em si? Bom, o Código Penal, aí nós estamos falando do diploma mais importante que trata da repressão à criminalidade voltada a toda a sociedade, né? Uhum. Ele foi elaborado em 1940. É um vovô. É um vovô. É um idosinho aí. É, um idosinho aí, tá na quarta idade. Diante da tua atuação e o instrumento legal, a lei, já que tu tem essa crítica em relação ao tempo, tu vislumbra alguma coisa que tu acha que não se enquadra hoje para nossa realidade? Eu diria, Luan, que metade das normas, das regras presentes no atual Código Penal são arcaicas, ultrapassadas e não servem mais nem para os nossos avós. Eu me surpreendi essa semana, eu leio muito sobre isso, como eu estava falando, eu sou um delegado que além de delegado, além de vereador, além de pai de família, além de professor, de palestrante, eu sou muito interessado nos temas vinculados à segurança pública. Uhum. E essa semana eu fui surpreendido com uma matéria jornalística falando que o Congresso Nacional, me parece a Câmara dos Deputados, está se mobilizando para elaborar um novo Código Penal Militar. Uhum. Que também é arcaico, também é atrasado, também é a mesma coisa do nosso aí. Totalmente fora do contexto social, né? Mas veja bem, o que é mais importante para a sociedade? Um Código Penal Militar que trata de crimes altamente específicos, de situações raras no cotidiano da sociedade. E para um público mais restrito, né? Claro, um público mínimo, vamos dizer assim. Ou o próprio Código Penal que rege a vida em sociedade para todo o conjunto de cidadãos brasileiros e até estrangeiros, né? Que ele tem seu alcance extraterritorial. Então eu acho que beleza fazer um novo Código Penal Militar, não tem nada. Fizeram um Código Eleitoral agora nas coxas, parece que em poucos dias discutiram e já aprovaram na calada da madrugada, tá aí um novo Código Eleitoral. E o Código Penal, que disciplina questões do seio da sociedade, intrínseco, que movimenta todo o contexto dos 200 e tantos milhões de brasileiros. Estão esquecendo, estão fazendo reforminha assim esporádica e ali pontual. Não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer uma revisão absoluta nesse Código Penal em todos os seus pontos. Para ti, enquanto delegado, o que te traz mais dificuldade ou que te causa mais desconforto em relação a ver essa lei que você considera, né, que já deveria ter tido uma reforma? Olha, a gente ver o cidadão sendo vítima, né? Porque pouca gente sabe quantos milhões de crimes são cometidos no Brasil todo mês, para não dizer que eu estou sendo exagerado, quantos milhões. Só para você ter assim uma ideia de um número bem superficial, só em Brasília, no Distrito Federal, registram-se em delegacias, fora os que não chegam ao conhecimento do Estado, mais de 900 crimes por dia.
por dia, não é por ano nem por mês, né, tá? Então o crime é um fato social muito presente na vida das pessoas, né? Aí você vê o indivíduo chegar na delegacia como vítima de um crime, como por exemplo furto de seu veículo. E ainda que numa situação raríssima esse criminoso seja preso em flagrante por furto de veículo, qual é a pena que o Código Penal atual prevê para o crime de furto simples, por exemplo? Uma pena de 1 a 5 anos. Começa com 1 aninho. Se o cara é condenado a 1 ano de pena, quando é que ele vai entrar ser preso? Nunca, nem um dia, nem uma hora, nem um minuto. Vai passar por uma questão de uma transação penal, vai passar por um sursis, vai passar por uma substituição por uma medida restritiva de direito, a famosa cesta básica. Então, aquele bem que o cidadão trabalhou a vida inteira, muitas vezes, às vezes precisou da família toda, a mulher trabalhando de um lado, o marido do outro, sonhando com o carrinho, comprou o carro, realizou o sonho. Né? O bandido vai ali, tira esse bem da propriedade daquela família e não vai ser preso nunca por causa disso. É até complicado falar disso, porque parece que nós estamos estimulando o criminoso a isso. Mas é a realidade de uma lei arcaica da década de 40, onde o mundo era outro, nem tinha carro, muito menos furto de carro, né? E se prevê uma pena tão ínfima. Então é nesse passo que é frustrante muitas vezes o trabalho, a atividade policial. Você vê o indivíduo ser vítima, é teu dever legal apurar aquilo ali, lutar para prender aquele criminoso, mas pelo outro lado você sabe que a repressão do ponto de vista da lei penal é tão mínima que você tem a convicção que aquele cara não vai ser preso nunca por causa daquilo. Então é meio frustrante, né? Os colegas chamam de enxugar gelo. Nós somos os profissionais que mais enxugamos gelo. Mesmo com uma certa progressão dentro do Código Penal, porque quando se tem, por exemplo, a figura da reincidência, ela começa a mudar a figura ali, né, da pena pro reincidente. Muito bem. Aí, Luan, é outro problema mais cavernoso. Acho melhor até a gente parar de falar disso, senão vamos ficar nós dois, profissional frustrado. Não, eu não sou frustrado, eu amo a minha profissão, vou continuar trabalhando, vou continuar aprendendo ladrão de carro, tantas vezes quanto eu tiver os meios para isso, for possível fazê-lo, tá? Mas quando você fala, por exemplo, né, sobre a questão do Código Penal, o que tem que mudar? O conceito de reincidência, tecnicamente, é ridículo. É ridículo no direito brasileiro. É por isso que tem que se mudar a lei. Não só a justiça, que também tem que mudar, o pensamento dos juízes, a velocidade como a prestação jurisdicional é realizada, mas todo o sistema de justiça penal, incluindo o Código Penal e o Código de Processo. Porque, veja bem, você falou, se o cara for reincidente, complica a vida dele. E quando é que o cara é reincidente? Eu, em 24 anos de profissão, 23 anos e pouco, poucas vezes pude ver o indivíduo ser punido de forma mais severa por ser reincidente. Porque, só para explicar para os leigos, para você ser reincidente, o crime que você cometeu hoje tem que ocorrer depois de transitar em julgado, ou seja, ter passado pela via crucis do processo, o crime anterior. Então, se eu cometer um furto de um carro hoje, aí dei o azar, sou o azarado, sou o tizil da história, fui preso ou fui processado. Enquanto não transitar em julgado esse furto que eu cometi hoje, eu continuo sendo primário eternamente. E qual é o tempo médio do trânsito em julgado de um processo penal no Brasil? Então o cara furta um carro hoje, daqui a 5 anos ele furta outro carro, não é primário. Ah, mas ele furtou há 5 anos atrás. Mas não houve ainda o trânsito em julgado daquele processo lá, então ele continua primário, continua tendo todos os benefícios da primariedade, tá? E a impunidade vai se proliferando por conta dessas nuances. E é uma discussão que dá pano para manga aí, né? Claro que vem presunção de inocência, devido ao processo. Vem Ave Maria, é coisa. É uma discussão bem complexa. Mas é bom se falar sobre isso, Luan, para que a sociedade saiba onde é que o calo aperta. Porque tanta gente joga pedra na polícia e às vezes até na justiça indevidamente, por não saberem dessas nuances. A regra do jogo, a gente é obrigado a seguir, né? Olha, nós prendemos um sujeito agora esses dias, autor de homicídio, um jovem de 19 anos.
e apresentamos ele à justiça pelo crime mais grave que se conhece em qualquer lugar do mundo, que é tirar a vida de alguém, né? Esse jovem tem 19 anos e ele já matou 6 outras pessoas, tá? No entanto, ele é réu primário, pessoa de reputação ilibada, pessoa do mais alto padrão de conceito ético para a lei brasileira. Porque para esta lei equivocada e arcaica, tudo que ele fez enquanto era menor, no dia que ele completa 18 anos, não conta mais para nada. Zerou porque... Zerou. Cometia infrações, né? Cometeu ato infracional, era um menor, não sabia o que estava fazendo. Um cara que matou 6 pessoas em situações distintas, em momentos distintos, matou por qualquer coisa. Aí completou 18 anos, não, apaga tudo. Ele é primário, ele é um cara maravilhoso, é uma pessoa da sociedade. Né? Então veja como essa lei precisa ser mudada para ontem. Tô entendendo assim, mais um pouco a tua visão sobre essas questões. E acerca desses desafios de segurança pública, o que tu tem falado por aí, por onde você tem passado? Veja bem, nós estávamos falando dos problemas da legislação brasileira, né? Sim. Que como nós já falamos, até cansar o nosso telespectador aqui, o nosso internauta, é para ontem, né? A necessidade de reformular o sistema de legislação penal, legislação processual penal. Agora, outra faceta é executar a segurança pública. Quais são os desafios que esse século apresenta para o sistema de segurança pública? Não é? O primeiro deles é reconhecer que segurança pública é feita com seres humanos, tá? Se nós estivéssemos falando aqui, por exemplo, de saúde, poderíamos dizer, mas a tecnologia ajuda muito. Hoje os médicos nem precisam tanto ser médicos, porque tudo são máquinas que resolvem, né? São softwares, assim, não, né? Mas se fala parcialmente, isso, né? Parcialmente, vamos dizer assim. E segurança pública, será que dá para fazer com máquina ou tem que ser seres humanos? Então, o primeiro desafio da segurança pública é a sociedade entender que este profissional que labuta nessa área tão pantanosa precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido. Os países ditos de primeiro mundo já entenderam isso há muito tempo. Eu, por exemplo, já tive o privilégio de viajar para os Estados Unidos. Né? Sou matuto de roça lá do interior do Nordeste do Sertão. Imagina viajar, era um sonho, né? Para mim, inalcançável há alguns anos atrás. E eu tive o privilégio de conhecer alguns países de primeiro mundo, incluindo os Estados Unidos. É impressionante como a força policial e o policial em si, ele goza de um prestígio, de um respeito, de um reconhecimento perante a sociedade americana. Já no Brasil, o policial... Não quero desanimar os jovens estudantes, jamais, as pessoas que sonham com essa carreira, mas nós passamos por um processo de pouco reconhecimento social. Então, isso é um dos desafios da segurança pública que precisa ser compreendido e trabalhado, porque sem a valorização do profissional de segurança pública, nós vamos continuar com esses números alarmantes, com essa violência desenfreada, com essa impunidade generalizada, e do outro lado um profissional que muitas vezes só pensa no contra-cheque, né? Como que você acha que se poderia trazer essa conexão melhor com a sociedade, entre polícia e sociedade? Eu acho que primeiro o próprio Estado fomentando campanhas educativas que mostrassem ao cidadão desde a sua juventude, a sua infância, adolescência, que a segurança pública é parceira daquele jovem, daquele senhor, daquela criança, e não inimiga, e não adversária. Então o Estado tinha que trazer para si a responsabilidade de tratar a segurança pública como prioridade e como uma função realmente, uma atividade essencial à existência do próprio Estado. Tá? Com campanhas educativas, campanhas informativas, falando sobre o papel dessa segurança, aproximando a segurança pública realmente do cidadão, porque o que a gente vê, inclusive em Brasília, é o seguinte, tá? Você está no Lago Sul ou no Lago Norte? Não, então aí precisa ser protegido, tá? A delegacia tem que funcionar, o batalhão da PM tem que ser presente ali, um número... Já estou vendo que o negócio já está pegando fogo, já ouviu a risadinha de olha, não entra nesse vespeiro, né? Ali a segurança pública tem que funcionar.
Nas periferias, como é que é? Eu aqui, ó, Laércio aqui, já estive numa comunidade aonde eu trabalho, falando do Distrito Federal, do Quadradinho. Encontrei uma senhora de 60 anos e ela falou a seguinte frase: esta é a primeira vez que eu vejo uma viatura de polícia aqui na minha rua. Nunca vi. Só vejo na televisão ou quando eu vou lá na área central de Sobradinho 2. Então, será que o Estado não está sendo negligente? Isso gera para aquelas pessoas que vivem ali em comunidades ali, que vivem à margem do Estado, né, uma sensação de indignação com a segurança pública. Não, só vem aqui para esculachar, no linguajar do povão, né? A polícia só vem aqui para esculachar, para prender pobre, preto e, enfim, sabe, dos 3 P's, né? Sim. Então, assim, há uma necessidade que o Estado se preocupe em ser mais presente, um policiamento mais comunitário, programas e projetos de segurança pública de inclusão, onde a sociedade se sinta protegida pela segurança pública e não esculachada pela segurança pública. Então, são questões que precisam ser debatidas. Eu, por exemplo, tenho alguns projetos, algumas ideias que eu já tentei levar, inclusive a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que, se implementados, poderia aproximar um pouco mais a estrutura de segurança pública dos cidadãos, de maneira aos cidadãos se sentirem protegidos e terem interesse de se aproximar da estrutura da segurança pública. Você pode falar um pouco? Posso. Aliás, são projetos que já se tornaram até conhecidos, porque além da minha pastinha que eu carrego para onde eu ando tentando falar deles, estive muitas vezes na Secretaria de Segurança Pública, estive no gabinete do próprio governador tentando convencê-los a implementá-los. Um desses projetos eu intitulei de Delegacia Itinerante. Né? Esse é um projeto que foi experimentado na comunidade da Fercal. Sim. Eu queria até dar um dado curioso para não acharem que nós somos aventureiros. A Fercal é uma das regiões administrativas que mais contribui com o ICMS no Distrito Federal. Porque lá dentro daquela comunidade estão instaladas 2 indústrias cimenteiras que são empresas riquíssimas, bilionárias. São as maiores fabricantes de cimento do centro-oeste do Brasil. Estão lá naquela comunidade que é uma cidade pequena. Né? Então é uma cidade que merecia essa atenção e com números preocupantes no que tange à violência. Por isso nós utilizamos a Fercal como uma espécie de projeto piloto para o nosso sonho de delegacia itinerante. E durante os 2 meses que ela funcionou lá, ela reduziu consideravelmente os números da violência, os índices criminais naquela comunidade. Deixou a população empolgada. No entanto, depois de meses e meses lutando para fazer com que aquele projeto fosse reproduzido em outras comunidades, que se tornasse até, quem sabe, uma pauta da segurança pública, nós nos desanimamos. Perdemos o gás. A delegacia itinerante, lá não tem uma delegacia nessa região? Lá não tem delegacia. Aliás, muita gente não sabe, mas diversas cidades do Distrito Federal desconhecem a existência de uma delegacia. Eu posso mencionar Fercal, uma cidadezinha pequena, tem pouco mais de 30, 20 e poucos mil habitantes. Itapuã tem 80 mil habitantes e não tem uma delegacia, e é uma cidade, é uma região administrativa, e várias outras. Sol Nascente, Pôr do Sol, lá na Ceilândia, tem uma população de mais de 100 mil habitantes e desconhece a presença de uma delegacia. Então, a ideia seria presença nessa localidade que já não se tem uma delegacia. Claro. O fato dela ser itinerante, ela ficaria por períodos de tempo? Por um período que a própria autoridade que estivesse ali gerindo aquela estrutura julgasse necessária. Por exemplo, lá na Fercal nós permanecemos por 2 meses. O nosso projeto na época era tirar da Fercal e levar para a Vila Rabelo, que é uma comunidade também muito carente, muito isolada, com números de violência muito alto. Quem sabe depois para a região dos condomínios, que é onde já mora uma classe média, né? Tem comunidades como, por exemplo, lá na região da Fercal, que ficam a 30 quilômetros de distância de sua delegacia. Como eu comentei há pouco, cidadãos contribuintes que dizem, nunca vi a polícia aqui. Então a ideia era criar uma pequena estrutura, não precisava de nada fantasmagórico, nem de dinheiro, nem de gente, de nada. Não precisava de nada, só de boa vontade, por incrível que pareça. Você levava aquela estrutura ali,
parte da tua unidade policial para dentro daquela comunidade e ali tu irias trabalhar investigações policiais. Por exemplo, eu que tenho parentes no Rio de Janeiro, qual seria a diferença do nosso projeto para aquelas UPPs que se instalou no Rio? A UPP, primeiro, era uma unidade de policiamento voltado no formato da atuação da polícia militar. Sim. Uma polícia preventiva, né? Mas muito importante que por bom tempo funcionou no Rio de Janeiro. Um bom tempo. Por um bom tempo. No nosso caso, nós somos policiais civis, então nós iríamos instalar a nossa pequena estrutura, uma pequena célula de policiamento naquela comunidade para investigar delitos já ocorridos. E com isso, obviamente, nós iríamos reduzir o número da criminalidade, porque a melhor maneira de você prevenir o crime é você prendendo quem já cometeu. Isso é uma questão óbvia. Com certeza, né? Tá? Até porque o Estado não tem estrutura para botar um policiamento militar em todo canto, prevenindo, evitando todo tipo de crime. Né? Mas se você tem um traficante lá na Fercal que está lá nadando de braçada e você coloca ali uma estrutura da polícia investigativa, essa polícia investiga e prende o traficante da Fercal, tu leva uma sensação de tranquilidade para aquele lugar e tu dá a mensagem, o recado, que é o principal. Ó, meu irmão, quem traficar aqui vai para cadeia, acabou. Então, essa era a filosofia do nosso projeto, dos nossos sonhos de polícia, de delegacia itinerante. Quem sabe não tem alguém do governo assistindo ao seu podcast e nos diz, Laércio, vamos aqui, vamos conversar sobre isso. Como é que é isso mesmo? Isso tem futuro? Isso funciona? Vamos experimentar. Quem sabe, né? Para que a gente possa ter novo ânimo. Tentar, né? Sim. E do ponto de vista de investimentos, o que tu considera que tem que ser investido dentro da instituição polícia? Olha, Luan, é muito importante que as pessoas entendam de forma nítida que eu sou um delegado de polícia. Eu só acredito em investigação. Eu só acredito em cadeia para o bandido, cadeia duradoura para o bandido. Isso só vem mediante a conjugação de provas, tá? É difícil até porque eu sei que eu vou levar pedrada a falar nisso, mas boa parte das prisões feitas no oba-oba do trabalho da Polícia Militar, que é muito importante, é essencial, é segurança pública. Eu sou fã da Polícia Militar, mas boa parte daquelas prisões feitas naquele contexto momentâneo resultam em absolvição, ou em pena mínima, ou o cara tem 30 crimes e vai responder por um. Né? Então, eu particularmente gosto de investigação policial. Não é? Então eu tenho para mim que se é um dos desafios da segurança pública e seria o caminho para a gente minimizar... A construção probatória é mais sólida, né? Mais sólida, muito bem, mais eficaz, um conjunto probatório indiscutível, com prova técnica, prova objetiva, prova constituída através de um trabalho minucioso, sem pressa, sem afobação, sem preocupação com o horário que vai terminar o plantão da equipe de policiais, né, do plantão, no caso. Então, é nisso que eu acredito. Então, eu acredito que se o poder público tiver interesse em fortalecer a polícia investigativa, dotando-a principalmente de mecanismos tecnológicos, eu creio que seria um fenômeno em redução de estatísticas criminais. Eu posso dar um exemplo agora aqui, para quem está vendo o seu podcast. Furto e roubo de veículo no Distrito Federal. Eu nem quero falar sobre o estado do Pará, onde eu vivi muitos anos, meu estado de origem lá no Nordeste, não. Falar pesada lá. Lá o bicho pega, né? Porque a geografia, né, não ajuda, ajuda o bandido, né? Imagina o Pará. O Pará tem cidades que ficam 1.700 quilômetros da capital. Floresta amazônica é outra realidade, né? Sim. Por isso eu não quero nem entrar nisso. Vamos falar de Brasília. Para mim não tem nenhuma lógica os números de furto e roubo de veículo em Brasília. Para mim esses números só refletem uma falência absoluta do sistema de segurança pública. O cara furta um carro na Ceilândia, atravessa o DF inteiro e vai embora para a Bahia. Pronto, simples assim, vendendo uma roça lá como se fosse um carro legal. No mundo tecnológico em que nós vivemos, você não conseguir surpreender esse cara nesse trajeto dentro do quadradinho, falta investimento em tecnologia. Então eu tenho também um projeto que eu gostaria de ter oportunidade um dia de dissecá-lo para redução dos números de furto e roubo de veículo no Distrito Federal. Eu não estou falando aqui de investimento de bilhões. Hoje não sei se nossos internautas e seguidores viram, mas
está se alardeando que o governo vai investir 500 milhões de reais no sistema de transporte público para salvar aí, socorrer algumas empresas de ônibus. Não estou falando de investimento de 500 milhões de reais, não. Poucos milhões, pouco mixaria. Né? E uso de tecnologia, treinamento de policial e motivação de policial, onde o cara furtou o carro na Ceilândia, antes dele chegar em Planaltina e sair do Distrito Federal, ele já seria identificado e preso ainda em situação de flagrante na posse do carro. Com tanto de pardal que temos aqui, isso Claro, é perfeitamente tão fácil. Plena, eu não estou falando, vou repetir, Luan, eu não estou falando de coisa fantasmagórica, de ir na Lua de carro, de viajar daqui para a Lua num carro voador, não. Estou falando de coisa concreta de hoje, não é? De hoje ou de ontem. E veja, em Brasília são furtados e roubados 900 veículos mês. Tá? Eu adquiri um veículo recentemente, as seguradoras se recusaram de fazer seguro do meu carro. Eu me livre fazer seguro de sair, vai ser roubado amanhã. E os valores de seguro de carro em Brasília são os mais altos do país. Do país. É um crime que apavora a sociedade. O cara para um carro, dependendo do lugar que ele para, ele fica doidinho, ele vai para o compromisso e fica de lá, voltando para olhar se o carro ainda está lá. Se não tiver seguro, então... Se não tiver seguro, coitado, eu estou falando da coisa, eu sou professor e dei aula durante muitos anos em cursinho preparatório. Meus alunos ficavam lá com o olho no padre e outro na missa. Quando dava a hora do intervalo, no meu tempo de menino era a hora do recreio, né? Parecia um comboio. Vou lá ver se meu carro ainda está no estacionamento, se minha moto ainda está lá. Uma vergonha no Distrito Federal. E é muito fácil reduzir os números de furto e roubo de carro em Brasília. Basta boa vontade, um mínimo de investimento, trabalho de inteligência e saber que o mundo convive com tecnologias. Falando, por exemplo, da indústria automobilística. Eu sei que é outro problema grave. Será que já não estava na hora da gente ter uma lei que impusesse ao fabricante de carro botar um rastreador nele? Não já deveria ser um acessório obrigatório e indiscutível no carro no Brasil? Nós não vivemos na Suíça, não, companheiro. A gente vive no Brasil. Que precisa de senha no carro. É lógico, né? Veja bem, amigo. Se você força a indústria automobilística a colocar tanta coisa num carro para vender, é tanto item obrigatório, pelo amor de Deus. O que custava adicionar a isso um rastreador? Todo carro sair da fábrica com rastreador. Roubou, furtou, online a polícia, opa, tá ali o ladrão passando ali, ó. Tô vendo aqui em tempo real. Ah, tudo bem, mas aí depende de uma lei federal, do Conselho Nacional de Trânsito, não sei o quê, muito mimimi. Então vamos falar do DF. Será que seria custoso para o governo, para o Detran, para a Secretaria de Transporte, colocar radares em todas as saídas do Distrito Federal, que são poucas? Mas já tem. Tem, mas serve para quê? Para multar. Só para multar. Para multar. Porque todo dia a gente é surpreendido com roubo, furto de carro e não consegue fazer nada. Quando vai ver, a câmera não funciona, aí liga no Detran, não tem um servidor lá para acessar um OCR, é uma burocracia do caramba, as instituições não conversam entre si. Tá certo? Eu sei que eu tô falando isso aqui, amanhã eu posso levar uma porrada por causa disso, mas eu acho que com esses cabelos brancos aqui eu tenho que ter, no mínimo, o direito de manifestar minha indignação. Não é? Aí tu liga lá no Detran, não tem um cara lá de plantão para acessar uma OCR, tu vai não sei aonde, a câmera tal funciona, mas tal câmera não funciona. Não se discute com os segmentos de segurança pública aonde que é importante a instalação desses radares, não se discute. Não se tem manutenção. Mas tá? para multar... Agora, meu irmão, se tu passar 1 quilômetro da velocidade, Fé Maria, é ligeiro, já chega online, olha, você está multado e tem rápido. 30 dias para pagar. É rápido. Então eu acho que a sociedade brasileira tem que debater isso, os seus direitos, inclusive o direito a viver em paz, a comprar o carro e usar o carro, e não comprar para perder para o ladrão. Então são essas coisas que eu penso que são desafios da segurança pública que tem que ser debatido com maturidade, sem picuinha de política, sem se falar com medo de amanhã sofrer uma exoneração ou sem saber se vai ser perseguido por suas opiniões. Basta que se queira chamar a Secretaria de Segurança Pública, reunir as cabeças pensantes das corporações da segurança pública e dizer o que a gente pode fazer para diminuir essa roubalheira de carro. Porque o roubo de carro, Luan, ele abastece com dinheiro todo o crime organizado e diversos outros crimes graves, como o tráfico de drogas.
Aqui em Brasília se rouba carro, se furta carro e se leva para o Paraguai para trocar por droga. Pense, daqui no Paraguai dá quantos quilômetros? O cara vai de boa na rodovia zona lá, ainda leva a mulher e as crianças para passear. Não, tem 1.800 quilômetros até a fronteira. O cara leva numa boa, tranquilo, ainda vai rindo e assoviando o carro roubado. E troca por cocaína, por maconha, por arma. Então o roubo e o furto de carro, ele serve de pivô para um número enorme de outros crimes que incomodam a sociedade. Já que tu gosta de polêmica, Eu gosto de polêmica. Essa foi pacote boa. anticrime, o que tu sentiu na tua atuação após a introdução do pacote anticrime? Primeiro que aprovou-se foi um arremedo de pacote anticrime. Aliás, já vão me chamar de cabo eleitoral do Moro, porque a única figura nesse país que eu vi com o mínimo de preocupação e boa vontade, nem sei lá se aquilo tudo era vontade de virar presidente ou ministro, não sei, mas que ele teve sim uma vontade inicial ali de mobilizar a sociedade, mobilizar o Congresso, fazer um lobby ali naquelas comissões da Câmara Federal, né? Para dar uma melhorada nisso aí, foi o Moro. Aprovaram um arremedo de pacote anticrime, realmente. Mexeram ali em 2 ou 3 itens, pautas realmente úteis, fez esse arremedo e parou-se. Há quantos anos não se discute esse pacote anticrime? Pacote anticrime verdadeiro, para mim, era pacote que mexesse nessa questão da legislação, notadamente no Código Penal brasileiro, que criasse mecanismos para acelerar a velocidade de um processo penal tramitando numa vara criminal, que criasse mecanismos para priorizar o julgamento de processos que trata de crime violento, tá? Porque no Brasil, uma vergonha, por exemplo, o tempo que demora um processo no tribunal do júri. Estamos falando do crime mais grave, que é onde alguém perdeu a vida, e o processo fica 10 anos lá. Então, isso seria pacote anticrime. Seria um pacote que inserisse a pedofilia como crime hediondo, tá? E que sequer se fala sobre isso. Tá? Seria um pacote que modernizasse a legislação no aspecto de introduzir novas figuras criminais, como, por exemplo, os golpes através de internet. Será que a sociedade brasileira sabe como é responsabilizado, se fosse responsabilizado, o cara que comete estelionato ou golpe através da internet? Nós não temos legislação praticamente nenhuma. Então, isso seria um pacote anticrime que iria provocar uma mudança de cultura no que tange a investigação criminal e a responsabilização do criminoso. O resto é conversa furada, é arremedo, é politicagem, é blá, blá, blá. É isso que o Brasil deveria encarar e resolver. Prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância é um tema, agora eu vou usar a sua expressão, né? Você falou que eu gosto de polêmica. Eu não gosto de polêmica, eu gosto de debater temas relevantes, né? Mas alguns me chamam de polêmica, eu nem me incomodo. Tô nem azul para quem me chama de polêmico. Mas por que a prisão em segunda instância no Brasil ainda é preocupante? Por conta das deficiências do sistema de justiça, por conta da pouca responsabilidade de alguns julgadores. E eu posso falar sobre isso de carteirinha, porque já respondi a um processo criminal, fui condenado em primeira instância, e quando chegou lá na segunda instância, estava um desembargador chamado de relator, discutindo ali o teor do processo, e 2 outros dormindo e lendo jornal. Sabia nem no final, voto com o relator. Eu tenho vídeo para mostrar. O desembargador que acordou no meio da sessão, opa, voto com o relator. Ficou todo mundo rindo. Então tem que se cobrar mais responsabilidade dos julgadores, porque nós estamos falando da liberdade de alguém, da vida de alguém, não é de qualquer bobagem, tá? Agora, se nós tivéssemos essa estrutura de uma justiça célere, de uma justiça responsável, de decisões judiciais coerentes, de processos que realmente garantissem o devido processo legal, o contraditório, onde o pobre tivesse direito a um advogado competente do mesmo jeito que o rico tem, uma defensoria pública que realmente defendesse o coitado lá, o miserável. O pobre tem bons advogados na defensoria. O problema é que a defensoria às vezes tem 50 vezes mais processos do que o
Claro. O defensor poderia Com certeza. atuar, né? Os defensores são excelentes profissionais. O concurso para defensoria é um concurso altamente criterioso. Agora, será que existem defensores públicos suficiente para apreciar e fazer uma defesa técnica como se precisa? Então, veja, Luan, se nós estivéssemos num país onde se respeitasse essas questões que eu estou falando, os princípios que regem o processo penal, uma justiça realmente séria, eu seria o primeiro que iria fazer um movimento, eu seria o defensor intransigente, o ativista da prisão após a segunda instância. Só que eu tenho muito medo das irresponsabilidades que eu vejo, do pouco caso como os processos penais são tocados, e tu já jogar um cara na cadeia depois da segunda instância, e lá na terceira instância, ou no Supremo, o processo sofreu uma mudança e o miserável tá lá comendo cadeia sem merecer. Sim. É só você olhar no STJ quantos processos são revistos e sentenças reformuladas e decisão de segundo grau reformulada. Como é que ficaria a vida daquele cara que está comendo cadeia há 5, 6, 7 anos lá, aí vem o STJ e fala, não, tá tudo nulo, o juiz não julgou como deveria, o tribunal não revisou a sentença como deveria. Eu tô cansado de ver desembargador aí, relator, pegar, siga o relatório do juiz de primeiro grau. Quem nunca viu isso? Nem olha nada. Esse é o problema, né? Não é desse jeito? Adoto a sentença como meu relatório. É um Pilatos. Lá veio minha irmã. Não, o que o cara fez no primeiro grau tá tudo beleza. Confirma a sentença. A decisão dele restringe-se a dizer. Confirma a sentença na sua integralidade. E aí? Estamos falando de liberdade. Por que uma turma se vai seguir o relator dessa forma? Com uma certa displicência ali, né? Quando é que a sociedade vai discutir, Luan, já que você está me dando esse espaço para falar desses temas polêmicos, a responsabilidade do juiz que julga sem responsabilidade, a punição do promotor que denuncia sem saber nem o que é que está denunciando, baseado em matéria de jornal, denuncia, não, vou denunciar, é só uma denúncia, depois a gente vê no que é que dá. Uma denúncia traz para o cidadão, acaba com a vida. Uma sentença condenatória, mesmo que de primeiro grau, joga a vida de uma pessoa na lama. Quando é que nós vamos discutir, a sociedade vai discutir, a responsabilização? Porque eu sou um delegado de polícia, tá? Se eu der voz de prisão para um indivíduo de maneira leviana, precipitada, sem o critério mínimo, eu vou ser condenado por abuso de autoridade, vou perder meu cargo, vou ser linchado do ponto de vista jurídico. Tá certo? Eu não posso errar. Eu não posso errar. Quando é que vai se cobrar com o mesmo critério a responsabilização de juízes que condenam sem observar os princípios processuais? Quando é que vai se cobrar a responsabilização de um desembargador que fica dormindo na hora do julgamento e acorda no susto, voto com o relator, sem saber nem o que é que o relator fez lá? Esse seu processo, você pode falar qual que era a matéria? Sim, eu fui condenado por um crime de abuso de autoridade, porque no condomínio onde eu moro, eu peguei um marginal dando droga para um adolescente, levei o adolescente para a casa da mãe e levei o criminoso para a delegacia para ser autuado. E um belo de um promotor, não estou dizendo que são todos, a maioria dos promotores são decentes e responsáveis, mas em toda profissão tem os canalhas, na minha tem, na de qualquer um tem. Foi lá e me denunciou porque disse que aquela ali não era minha área de atuação, porque eu trabalhava na época em Planaltina, minha casa fica na área de Sobradinho, aí falou que eu queria me autopromover, que ali eu teria que ter chamado uma viatura não sei aonde, criou toda uma firula. O teu abuso de autoridade foi dar voz de prisão para uma pessoa voz de prisão para um traficante que estava induzindo em flagrante. Ele foi autuado pelo delegado de polícia da área. Não houve nenhuma nulidade em nenhum momento, mas o digníssimo membro do Ministério Público entendeu por me denunciar por abuso de autoridade. E eu respondi ao processo até o final. Graças a Deus, esse processo foi extinto, foi arquivado por prescrição. E o julgamento lá no TJDF por uma turma foi uma palhaçada. Eu tenho vídeo para quem quiser ver, se achar que eu estou criando factoide. Foi uma palhaçada. O relator leu até as vírgulas do juiz de primeiro grau que me condenou. Os outros membros da turma eu já comentei aqui. Se ativeram nem olhar, não sabia nem o que era que estava. Um estava lendo jornal, outro estava dormindo. Não, siga o relator.
O relator, não, eu mantenho a sentença, foi a decisão dele. Nem olhou a capa do processo. E aí eu dei, graças a Deus, na época, o crime de abuso de autoridade, de acordo com a lei da época, 4898, tinha uma pena baixa e eu fui beneficiado com a prescrição. Mas eu poderia ter cumprido pena de prisão por causa daquela porcaria. Aquele arremedo de processo sem nenhuma responsabilidade. Absurdo, né? Agora veja, Luan, eu estou falando sobre determinado juiz, determinado promotor irresponsável no exercício da profissão. Não estou aqui generalizando, pelo contrário, lá em Sobradinho, onde eu trabalho, tem juízes excepcionais, promotores excepcionais que vestem a camisa do cargo que têm e tratam com responsabilidade. Mas será que todos agem assim? Uhum. É por isso a minha ponderação sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Laércio, quer fazer suas alegações finais para a gente encerrar esse podcast? Gostei das alegações finais, né? O linguajar jurídico aí é do começo. Né? Primeiro, Luan, eu quero agradecer enormemente a você, a sua equipe, pela oportunidade de estar aqui. Nós teríamos assunto para conversar a noite toda, né? Mas eu quero dizer que eu sou um cara que ama a profissão que tem, defendo a profissão que exerço, defendo meus colegas de profissão, sonho com um dia em que o Brasil possa ser um país que realmente leve a sério seu sistema de justiça, sonho com um dia em que os cidadãos possam ser ouvidos para opinar a respeito de melhorias para a nossa segurança pública. Entendo que ela precisa melhorar e muito, que o crime está aí, está solto. Toda hora a gente tromba com uma pessoa que foi vítima e a gente se sente impotente, incapaz de resolver conforme o nosso desejo. Então, o que eu quero realmente é um Brasil que leve a sério a sua sociedade, que leve a sério o sistema de justiça criminal, que tenha uma legislação minimamente madura e atual e eficaz, e que tenham membros da segurança pública motivados, imbuídos da ideia de proteção em relação a seus concidadãos. Gostaria muito de ter oportunidade de sugerir à nossa Secretaria de Segurança, ao nosso governo do Distrito Federal, propostas para melhoria, como já apresentei algumas aqui, para que se pudesse diminuir a violência doméstica, pudesse diminuir o roubo de veículo, pudesse se fazer uma polícia mais próxima dos cidadãos de Brasília. Então, esse é meu desejo. Se um dia eu puder e tiver oportunidade de opinar, de sugerir, farei com o maior prazer, de coração aberto, com o único objetivo de fazer com que os cidadãos de Brasília se sintam mais seguros. Lécio, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast. Até agradeço, sua mulher veio te acompanhar aqui. Me escoltar. Escoltado, tá muito bem escoltado. Agradeço a presença dela aqui. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, Pô, você deixou o seu trabalho, né? Ainda vai ter que voltar para a delegacia. Verdade. E já tá tarde até. E te agradeço muito. Obrigado pela tua presença. Agradeço você que nos ouve e nos assiste até aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.